Bom dia, gente. Que bom estarmos reunidos mais uma vez nessa manhã de domingo para a nossa doutrinária dominical, estudando o Espiritismo. Espero que todos estejam bem, envolvidos nessa energia de amor e de paz. Convido a todos nesse momento para que possam fechar seus olhos e elevar os seus pensamentos, para que possamos vibrar por essa manhã, vibrar pela nossa vida, vibrar por essa energia que nos ilumina, que nos favorece, que nos fortalece. Pedindo sempre aos nossos amigos espirituais que possam nos envolver nessa energia de amor, nessa energia de paz. Solicitando sempre a presença amiga dos nossos amigos espirituais em nossas vidas, a nos abençoar, a envolver a nossa irmã Carlinha, que vai fazer a doutrinária dessa manhã, que os bons espíritos possam sempre estar envolvendo para que ela consiga passar o conteúdo da maneira que ela deseja, para que possamos, Senhor, realmente, ao terminarmos esse encontro, estarmos nos sentindo bem melhor, mais fortalecidos. Que abençoe a cada um dos nossos amigos e irmãos que têm assistido às nossas doutrinárias aqui pelo canal, que eles recebam de Ti a paz, a concórdia, a misericórdia em sua vida. E assim, que iniciamos a nossa reunião, nosso encontro dessa manhã, envolvido em muita luz, envolvido em muita paz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos passar para a nossa doutrinária. Muita paz a todos. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Estamos em mais uma manhã de domingo, a Escola do Espírito, para conversarmos sobre o capítulo O Grande Encontro, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, parceria de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco. E eu inicio a nossa conversa trazendo um trecho do capítulo anterior. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, à semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Então, nesse trecho, como a gente sempre já ouviu, quando o tema é desencarne, é morte, há uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer, o desencarne ele é mais lento, porque requer o desenlace do espírito, fio por fio, que liga o espírito ao corpo material, ao corpo físico, por meio do perispírito, dos plexos nervosos, os chakras. Então, há esse desenlace, ele ocorre gradualmente com a diminuição do fluido vital, vai acontecendo esse processo. E isso vai ocorrendo de forma lentamente. Então, esse é progressivo e lento. E o que é que acontece? Esse esclarecimento, Manuel Filomeno de Miranda traz, porque no final do capítulo anterior, quando eles estavam no hospital e chega um paciente já em estado grave, com um comprometimento da função pulmonar, a função pulmonar bem comprometida, ele é entubado e encaminhado para a UTI. E o líder do grupo, Spinelli, ele orienta ao grupo de Manuel Filomeno de Miranda a observar este caso, desse irmão que chega em processo de desencarne, começa o estado de desespero, porque ele percebe que já está próximo à morte,
e entra em desespero, e junto a ele tem 3 entidades o assediando. E o quadro que eles descrevem é um quadro dantesco, né, onde ainda em processo de desencarne, esse irmão está ligado ao corpo físico pelo chakra coronário, e essas 3 entidades disputam os despojos dele. Então, nesse processo de desespero, dificulta a ação da espiritualidade, porque ele consegue esse assédio das entidades que já têm um compromisso, ele tem um compromisso e um comprometimento com ele, por conta do estado dele de desespero e a fragilidade neste momento mental propicia o assédio desses irmãos. E o orientador Spinelli, ele explica nessa ocasião que não tem mais o que fazer a não ser orar, por conta desse estado emocional do irmão recém-desencarnado, e que a existência dele não foi uma existência equilibrada, o que proporcionava essa situação, né? Porque permitia uma sintonia entre esses irmãos, as entidades desencarnadas e o irmão que estava recém-desencarnado. E nesse capítulo anterior, esse trecho inicial, também vem explicando este processo de desencarne com relação a esse irmão. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Mas para que isso aconteça dessa forma mais lenta, mais suave, é necessário que durante a existência física, durante a reencarnação, o espírito ele tenha consciência, né, da transitoriedade do corpo físico, da imortalidade, de que essa perene a existência orgânica. E para isso, que também durante a sua existência ele mantenha uma higiene mental, ele mantenha uma vibração que permita que ele sintonize com as esferas superiores, que ele se mantenha em sintonia com as esferas superiores, que facilitará, né, a libertação dessa influência dos espíritos inferiores durante esse estado mais frágil em que o espírito fica com relação aos assédios por conta do desespero, de todo o processo que vai acontecendo. E, para tudo isso, nós precisamos do processo de educação moral, né? Mudar a nossa vibração, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, rever os nossos conceitos, para que a nossa vibração esteja mais sintonizada com as esferas superiores. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Então, Manuel traz essa passagem nos indicando que o conhecimento da doutrina espírita, né, auxilia e permite que, com o conhecimento dos princípios básicos, reencarnação, pluralidade da existência, pluralidade dos mundos habitados, existência e sobrevivência da alma após a morte física, né, permite que, com esse cabedal de conhecimento, possamos utilizar isso para nos desprender da materialidade, né, que não tenhamos amarras que nos retenham com a nossa vida física. E materialidade, digo, não só a questão dos bens materiais, mas ao corpo, a ligação ao corpo que estamos, né, deixando neste momento do desencarne, e aos sentimentos, aos entes que vamos deixando, e que permitamos nós que o conhecimento do Espiritismo nos auxilie a não estar tão mais vinculados à materialidade. E relembra o conselho de Jesus quando ele fala, né, que precisamos seguir em frente, não olhar para trás.
E o movimento no hospital continua. Então, pacientes chegando, profissionais de saúde trabalhando ali, atendendo aos pacientes que estão chegando, né, por conta da contaminação com o novo coronavírus. E ao cair da tarde, né, todo o grupo ele se direciona ao centro de atividades, porque naquela noite eles vão participar de um grande encontro em uma outra cidade. Eles repousaram por algumas horas, né, mantendo diálogos, porque até o alto precisa descansar, refazer suas energias, esclarecendo, né, com os diálogos eles descansam na meditação, esclarecendo, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina e conversando a respeito das atividades que estão por acontecer. E mais ou menos à 00:30, eles preparam para se dirigir a uma cidade do sul do país. Né? E trata-se de um programa que foi elaborado para o Brasil, que a espiritualidade pudesse vir em auxílio aos reencarnados no Brasil, para que eles consigam passar por essa pandemia de uma forma mais leve. E Manuel Filomeno de Miranda ele descreve um pouco o panorama nesse período, que hoje nós já temos o conhecimento, mas ele traz o panorama que vinha acontecendo no início da pandemia. Né? Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina, né? E hoje nós já sabemos que isso acontece, que isso já aconteceu e graças a Deus nós estamos, boa parte da população vacinada, e isso promoveu, né, uma queda nos casos, e isso é tão importante, mas é necessário que se continue investindo nos cuidados. É claro que, né, muitos pacientes começaram a surgir casos de recuperação de um paciente de outro, mesmo os idosos, aqueles que estavam na linha de perigo, os portadores de enfermidades, os imunossuprimidos, eles começam a aparecer casos de recuperação. E também, apesar de ser superficial o conhecimento na época, começam a aparecer casos em jovens, das diversas faixas etárias. E a reunião, né, esse grande encontro, se inicia, há uma prece de abertura proferida pelo mestre de cerimônia e logo depois a palavra é transferida para o guia espiritual do Brasil, Ismael. Ismael inicia falando: Ave Jesus, aqueles que vos amamos aqui, nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância até o fim dos evos, né? Até por toda a eternidade. E Manuel Filomeno de Miranda fala que foi impossível, né, trazer as palavras proferidas em linguagem comum para o capítulo do livro, porque eles ficaram inebriados com a energia trazida pela presença do irmão Ismael, e ele não conseguiu transcrever isso em palavras. Por isso que no capítulo a fala de Ismael só tem esse trecho quando ele inicia a reunião. E em seguida a palavra é tomada pelo médico dos pobres, né, Bezerra de Menezes, que fala: filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Este capítulo, a partir daí, ele começa a versar sobre a fala de Bezerra de Menezes, e eu trouxe alguns trechos para que entendêssemos e refletíssemos sobre o que ele vai trazendo a respeito dos trabalhos que vão ser desenvolvidos, né? A necessidade, o porquê e como vai ser esse auxílio. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem a necessidade de paz e permite a pandemia outriz para fazê-los despertar para a realidade dos seres imortais, que são de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo os caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba,
de viciações e embriaguez dos sentidos. Todos os apelos, todo tipo de sofrimento, né, daqueles que necessitam durante essa pandemia, que sofrem por conta da partida de entes queridos, que sofrem porque foram acometidos pelo novo coronavírus, que sofrem porque passaram por dificuldades financeiras, porque tiveram seus empregos perdidos, porque tiveram processos de depressão ou de outros diagnósticos de doenças, e que tudo isso, né, trouxe um sofrimento, trouxe uma angústia. A providência envia os seus mensageiros em auxílio, os seus atendentes fraternos, né? E todo esse processo de pandemia, né, que nós hoje já vivenciamos, mas se fala no início, mas já vivenciamos esse período e temos experiência de ter vivido isso. Não tem um ser que tenha passado por essa realidade pandêmica que não tenha, que vá caminhar agora de forma diferente, né? A proposta é que revejamos os nossos conceitos, nos autoanalisemos e que busquemos, né, o caminho do amor, que revendo os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas formas de relação, nós possamos modificar para retornarmos ao caminho do amor, né? Então, que utilizemos do aprendizado que a pandemia nos trouxe de uma forma holística para a nossa melhora. E ele continua a nos esclarecer, né? A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos, né? Se fala na chegada, né, e o próprio capítulo, o título do livro, no rumo do mundo de regeneração. Só que para chegarmos a esse mundo de regeneração, precisa que não só a Terra fisicamente, mas todos os espíritos que aqui habitem estejam nesse mesmo patamar energético. E para isso precisamos modificar, precisamos realizar nossa reforma íntima, precisamos fazer um faxinaço interno, né, individual e coletivo. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta, logo mais quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais vigor. Alguns partirão, e percebemos quantos irmãos partiram na pandemia por conta do novo coronavírus, né? Muitos resgatando alguns comportamentos, né, graves, e com isso se ajustando com a nova realidade energética que o planeta, que vigerá no planeta, né? E a lei, como se fala, progredir é lei, e é necessário fazer que aqueles que ainda comungam fiquem, os que já vão encarnar em outras instâncias, que eles tenham a oportunidade de se refazer na espiritualidade. Então, Manuel, ele vai nos esclarecendo sobre todos esses momentos iniciais, né, quando eles vêm em auxílio ao planeta Terra. O mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda a sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Então, todos esses espíritos que chegam ao planeta Terra de várias instâncias superiores para ajudar, para auxiliar, para trazer um conforto, né? Eles enviados pelo nosso Divino Mestre para que venha em auxílio, e esse grupo e esse livro fala da chegada desses irmãos em auxílio
estimulando os cientistas a chegarem à vacina, né, aos laboratórios, a prepararem a terapêutica mais eficaz com relação ao tratamento, né, trazendo conforto àqueles que estão em desespero, auxiliando o processo de desencarne para aqueles que estão partindo, perecendo fisicamente, ajudando neste processo. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. Eles se compadecem, a espiritualidade compadece da dor de todos aqueles, não importa qual tipo de sofrimento que aqui passam. Então, quando eles estarem a dor do próximo é também nossa, eles se debruçam sobre o sofrimento a que está passando, que é uma hora grave e santa, e eles, né, estão em oportunidade para atenuar o sofrimento daqueles que rogam e mesmo daqueles que estão partindo, estão na revolta, no endurecimento à espiritualidade. Sempre nos acolhe com amor. E Bezerra fala como vai acontecer esse auxílio, né? Porque mesmo a espiritualidade estando aqui, vários desencarnes aconteceram, várias pessoas acometidas com a doença, várias pessoas com sequela hoje nós percebemos pós-Covid. E como acontece esse auxílio, né? Que a espiritualidade chega para a Terra nesse momento pandêmico. Buscaremos inspirá-los, né, aos espíritos reencarnados diante das obsessões sofridas, à retidão e ao bem sem cessar. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmando, né, as ansiedades, estimulando a confiança irrestrita no Senhor, né, e caminhando junto com aqueles que estão tropeçando para que auxiliar eles a conseguir se manter de pé, acreditando na bondade divina. Cuidaremos de inspirar calma e a paz àqueles que estão passando por processos de possessões graves e na ocorrência de vampirizações. E Bezerra nos aconselha: nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Ele traz a importância da transmissão dos fluidos pelos passes, né, que também é importante para que você consiga, né, esse realinhamento dos chakras, realinhamento energético. E lembremos que muitos estudos foram passados e trazidos falando a respeito da vibração do vírus, e que quando nós conseguimos, por meio da oração, da meditação, da leitura edificante, nos mantermos em equilíbrio, mantermos o nosso corpo energético numa energia de alcance da superioridade, né, que conseguimos nos manter num teor vibratório mais positivo, nós conseguimos sair da faixa da vibração e evitarmos a contaminação. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, entregues à enfermidade da caridade, na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm período de contaminação. O divino amparo não deixa, né, nenhum dos seus filhos desamparados. Não só a todos os irmãos, como a gente falou anteriormente, ele fala aqui em especial daqueles que estão na linha de frente, que também têm o amparo e a proteção do alto. Muitas vezes, aqueles que, por conta das suas construções de fé, não se ajudam nos cuidados pessoais, né? Negligenciam nos seus cuidados, mas mesmo assim a espiritualidade está no auxílio e no amparo. Lembremos nós que precisamos não só da imunidade
física, fortalecer a imunidade física, ter os cuidados com a lavagem das mãos, a sanitização das superfícies mais tocadas, né? O uso de máscara, distanciamento social, mas precisamos da imunidade espiritual e conseguimos ela com os passes, mesmo que acontecendo à distância, conseguimos ela com a oração, com a meditação, com as leituras edificantes que vamos modificando a nossa psicosfera energética. E ele continua a nos esclarecer. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua a ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Não existe só o caminho do sofrimento, mas por conta do nosso comportamento moral. Precisamos dessa correção, precisamos educar os nossos pensamentos. E para isso, a experiência do sofrimento tem sido a metodologia corretora, não é a única. E espera-se que com essa experiência, com a correção do nosso comportamento moral, a educação dos nossos pensamentos, possamos entender que a nossa casa mental, a nossa mente, né, que comanda, porque ela religa e ela é o que nos move a racionalidade, lembremos que ela é a área co-criadora da vida. Compreendemos que não se trata de uma revolução quântica de um para outro momento, mas estes dias são prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. Neste momento, Bezerra nos traz a reflexão de que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas precisamos iniciar este processo para que consiga se instalar esse tão esperado mundo de regeneração. E assim, né, conforme as atitudes individuais, nós consigamos modificar o coletivo, porque cada um, com a sua autoanálise, com a correção do seu comportamento moral, com a reeducação dos seus pensamentos, com as mudanças de atitude, eles possam eleger o melhor rumo a tomar. Que toda essa experiência nos permita refletirmos o que precisamos deixar na nossa caminhada e o que precisamos incorporar na nossa trajetória reencarnatória, na nossa caminhada evolutiva. E assim eu encerro a minha fala da manhã de hoje, agradecendo aos ouvidos caridosos e rogando a Deus que nos possibilite uma semana de paz, de equilíbrio e de muito amor. Agora que nós já ouvimos a palavra dessa manhã, que possamos fazer a nossa reflexão, que possamos ampliar o nosso entendimento e o nosso conhecimento e colocar em prática tudo que nós ouvimos da maneira que nos apraz. Que possamos agora nos preparar para o nosso atendimento fraterno. Já convidando aos irmãos que já sempre se colocam no local mais adequado, seja num ambiente mais sereno, ou seja deitado na cama, que possam colocar a sua garrafa de água ou copo com água, para que os nossos amigos espirituais possam fluidificar essa água, para que possamos tomar durante a semana. Vamos agora elevar mais uma vez o nosso pensamento e nos colocarmos de maneira receptiva, convidando esses trabalhadores a se aproximar de cada um de nós. Que possamos respirar
profundamente, serenizando o nosso ser, prestando atenção na melodia que toca, para que a nossa mente possa estar voltada a esse exercício. Podem prestar atenção também à sua respiração, a cada vez que você inspira o ar. Mentalize a energia de cura, de paz, de serenidade adentrando o seu corpo. E ao soltar o ar, mentalize as energias mais deletérias, mais densas, saindo do seu corpo. E a cada momento que você faz o exercício da respiração, você vai encontrando mais serenidade, mais harmonia e mais paz. Independente do horário que você está assistindo esse vídeo, se permita a estar num lugar mais silencioso, mais propício para você fazer o seu contato com o divino. Esse é o seu momento. Não brigue com os seus pensamentos. Se vem algum pensamento de trabalho, de preocupação, deixe ele passar. A respiração, a melodia da música te auxilia a vencer esse momento. Respire mais uma vez, vá se acalmando. Converse com seu anjo guardião, solicite a ele nesse momento o que você mais deseja, o que está lhe afligindo. Converse, enquanto os atendentes fraternos continuam a lhe dar o passe, retirando as energias mais densas e colocando energias salutares. Converse, fale do que te incomoda, fale do que você necessita. Peça a ele, e quando você estiver fazendo a sua meditação ou no momento do descanso do corpo, que vocês possam ter um novo encontro e que a resposta chegue até ti. Relaxe. Se permita esse encontro. Se permita esse momento. Deixa a paz lhe invadir. Eleve a sua sintonia. Se acalme. Procure sempre durante a semana, a cada dia, durante alguns minutos, silenciar um pouco mais a sua mente, desacelerar essa energia mais densa que nós costumamos ter com o nosso corre-corre de trabalho, com nossos corre-corre de compromissos. Se permita agora. E a cada dia da semana tirar um horáriozinho para fazer esse encontro consagrado. E agora que os nossos amigos estão terminando o trabalho do passe, vamos agradecer. Agradecer a presença amiga, agradecer a essa parceria que esses abnegados trabalhadores do alto têm, esse compromisso que eles também agendaram conosco. Que possamos doar um pouco do nosso amor a esses amigos, aos nossos mentores, aos nossos guias, aos atendentes fraternos, aos mentores da nossa casa. Vamos agradecer por cada oportunidade, por esse trabalho, pelas intuições, pelos tratamentos, pela resposta que nós recebemos.
E assim, com gratidão no nosso coração, nós encerramos o nosso encontro dessa manhã, envolvido em muita paz e muita luz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de paz, de luz, de serenidade. Uma boa semana toda. Até o nosso próximo encontro. Na próxima terça-feira temos encontro, um momento Gotas de Luz, que possamos estar atentos e sempre acompanhar, marcar no nosso canal do YouTube, dar um likezinho, compartilhar com os amigos, que é sempre bom compartilhar palavras de paz e de amor. Muita paz a todos.